A paz do Senhor, povo de Deus, estou aqui em mais uma oportunidade para poder compartilhar com os senhores aquilo que Deus outrora tem ministrado ao meu coração. A intenção do meu coração é que todos sejam muito abençoados e desde já sejam muito bem-vindos. Nesta oportunidade eu quero aqui falar do livro de 2 Reis. O livro de 2 Reis é uma continuidade de histórias que acontecem relacionadas a um rei, a outros reis, a monarquia dividida da história de Israel. Como outrora eu disse, a monarquia foi dividida por causa que Roboão foi ouvir o conselho daqueles que eram seus amigos jovens e que também eram imaturos. A partir disso, propagou-se a divisão em Israel, coisa que foi muito perigosa, e chegamos à continuidade da história desses reis monárquicos que viviam um reino dividido entre sul e norte. Do capítulo de número 1 até o capítulo de número 8, nós vemos o ministério de Eliseu, sucessor de Elias, e a história de alguns reis. O que eu acho muito interessante é que Eliseu ele tinha referencial, ele tinha Elias para ele olhar para Elias e saber muito bem o que ele poderia realizar, o que ele poderia fazer, qual era a pessoa que era a sua referência, a fim de que ele vivesse de igual forma. É uma coisa que nós precisamos ter referência como jovens. Referências profissionais, referências emocionais, referências espirituais, a fim de termos uma vida de sucesso em todas as áreas. Não tem como. Não tem acordo. Só tem uma vida de prosperidade quando se tem referências. É isso que Eliseu tinha, e não é à toa que ele é o profeta que mais fez milagres em toda a Bíblia. Ele é o profeta que multiplicou os pães, a mesma coisa que Jesus fez. Quando um ferro caiu dentro d'água, ele fez com que a sua oração fizesse o ferro flutuar. Quando tinha efeitos de veneno em Israel, ele orava e esses efeitos eram dispersos. Ele fez cerca de 14 milagres. E mesmo depois de morto, quando uma pessoa foi tocar nele e estava morta, reviveu. Era um homem de muita autoridade, era um homem de muita unção. Eliseu é um referencial de profeta. É um referencial de uma pessoa que era de Deus, e não é à toa que no capítulo de número 4, versículo de número 9 do livro de 2 Reis é dito: certa vez ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Só de olhar para o testemunho da vida de Eliseu era perceptível e era notável que Eliseu era um homem de Deus. Ele era uma carta viva, ele era alguém de testemunho, ele não precisava falar que era, ele era sem falar. Os reis vinham ter consultas espirituais com Eliseu porque Eliseu tinha autoridade. Eliseu tinha respeito. É isso que nós precisamos ter. Sem ao menos abrirmos a nossa boca para falar. Nosso comportamento e conduta antes deve falar por nós. Nós precisamos nos preocupar com o nosso testemunho. Nós precisamos nos preocupar com a nossa imagem. Nós precisamos se preocupar com a nossa maneira de viver. É por isso que todas as vezes que Jesus queria ensinar, antes ele fazia e depois ele ensinava. Antes ele orava, depois ele ensinava a orar. Antes ele falava a respeito de Deus e depois ele ensinava a falar a respeito de Deus. Antes ele fazia discípulos e depois ele ensinava que era necessário fazer discípulos. É muito interessante, é muito impactante quando uma pessoa não precisa falar para convencer. Há uma frase que diz que palavras convencem, mas só o exemplo pode arrastar.
Do capítulo de número 9 a 17, encontramos histórias de mais alguns reis até a queda do Reino do Norte. Uma dessas histórias é a história do rei Acasias, que caiu da janela e, em vez de procurar Deus, procurou deuses. É a mesma coisa que acontece conosco quando acontece alguma tragédia, quando acontece algumas dificuldades nas nossas vidas. Nós procuramos tudo, nós procuramos todos, menos Deus. Nós vamos direto para um hospital e não oramos. Nós recorremos direto a um remédio e não oramos. E não pedimos a Deus para fazer aquilo que era necessário. Nós precisamos procurar Deus e não deuses. Em tudo quanto formos fazer, precisamos recorrer a Deus. A história de Naamã, por exemplo, nos ensina no livro de 2 Reis a ter humildade. Ele era capitão e, mesmo sendo capitão, precisou ouvir uma menina que morava dentro do seu ambiente. Depois de ouvir a menina, ele precisou ir até o profeta. E aí, para que todo orgulho desse acabasse, ele precisou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E detalhe, o profeta nem falou com ele. O orgulho dele foi de água abaixo. Só assim ele foi curado. Porque há momentos na nossa vida que nós precisamos entender esse princípio. Se não tivermos humildade, nós não seremos curados no rio da água da vida. É por isso que você está vivendo totalmente ferido, machucado, cabisbaixo, com esse ego, com esse orgulho. Quando você ter humildade, tudo muda. Quando você ter humildade, a tua vida melhora. Lendo o livro de 2 Reis, nós percebemos que anjos nos protegem, porque quando Eliseu estava cercado por um exército em sua casa e ele estava com o seu discípulo, nós percebemos que quando o seu discípulo sai da casa e estava cercado por um exército que o poderia matar, o seu discípulo fica desesperado e ele diz assim: calma, calma, calma. E ele falando para o seu discípulo, e o seu discípulo diz o seguinte: não, calma como? Olha aí, olha como que nós estamos cercados. E Eliseu diz: ah, Deus, abre os olhos. Um monte de anjos cercando. Um monte de anjos cercando a casa. E Eliseu diz para o seu discípulo: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior são os que estão conosco. Anjos nos protegem. Ninguém, absolutamente ninguém, pode te tocar se você é protegido por Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansa, e os anjos que são responsáveis por nos proteger, eles só protegem aqueles que temem a Deus. Por isso que é necessário nós termos a certeza de que a proteção de Deus está conosco. A proteção de Deus nos auxilia. Lendo o livro de 2 Reis, nós percebemos que Jotão era bom, Acais era mau, Ezequias era bom e Manassés era mau. Isto é, a salvação é individual. Isso aqui representa uma sequência, isso aqui representa pessoas pelas quais eram responsáveis por uma hereditariedade. Eram família, de pai para filho, de avô para filho, de avô para neto. Um era bom, outro era mau, porque você precisa entender que você é o responsável pela tua vida. Você é o responsável por tudo que está acontecendo na sua realidade. Não terceirize a sua vida. Não terceirize tudo o que está acontecendo com você. Pecado traz queda. O Reino do Norte pecava e teve a queda para o reino da Assíria. O Reino do Sul pecava e teve a queda para a Babilônia. Ezequias, para finalizar, quando ele errou, Isaías entrou dentro do templo e disse: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ezequias orou: Deus te vê, filho. Ezequias orou: Deus viu. Deus viu o arrependimento, ouviu a Ezequias. E depois disso, mandou Isaías retornar.
e diz para ele, tem mais anos de vida para viver. Deus te vê, Deus te ouve, Deus está contigo, Deus vê a sua sinceridade, Deus vê o seu arrependimento, Deus está o tempo todo te contemplando. Josias, quando encontrou a Bíblia no templo, ele começou a ler a Bíblia e começou a perceber que estava totalmente ao contrário do que a Bíblia dizia. A partir disso, ele começou a realizar uma reforma. Porque quando lemos as Escrituras e deixamos ela falar conosco, nós somos mudados, nós somos transformados. Enfim, nós vivemos uma reforma espiritual. A Bíblia provoca reformas. Encerro aqui. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Amém.